E aí, pessoal, tranquilos? Ainda é de madrugada, faltando 2 dias para o Natal, quando um homem ensanguentado despenca do céu. Seu nome é Michael. Ele remove suas roupas e das suas costas, asas se desdobram. Sem hesitar, ele pega uma enorme faca e começa a cortar a própria pele, arrancando as asas. Ele grita de dor enquanto um ralo aparece sobre sua cabeça e desce até seu pescoço, transformando-se em uma coleira. Assim que o aro se prende em sua garganta, ele simplesmente se solta e cai. Michael invade um galpão e começa a tratar seus ferimentos. Logo depois, ele entra em uma sala abarrotada de armas, recolhendo armamentos pesados de grosso calibre. Enquanto isso, 2 policiais que patrulham a área são surpreendidos por uma explosão. Michael emerge das chamas. Os oficiais apontam suas armas, ordenando que ele solte as bolsas. As rádios começam a chiar com diversos chamados de emergência, e Michael ouve atentamente. Ele murmura que tudo começou e que resta pouco tempo. Um dos policiais tenta se aproximar, mas Michael o derruba com facilidade. O segundo policial começa a convulsionar de forma grotesca, sua cabeça sacudindo violentamente até parar. Seus olhos ficam grandes e escuros, e seus dentes se tornam pontiagudos. Uma voz distorcida fala por ele, acusando Michael de desobedecer ordens. Michael responde que está seguindo suas próprias convicções, e o policial declara que ele morrerá com a criança. O confronto começa. O policial dispara, mas Michael desvia com agilidade, revidando com tiros. O policial é atingido, e Michael foge dirigindo, as luzes se apagando à medida que ele passa. Jeep, um jovem rapaz, desperta com o dia ainda nascendo. Charlie, uma jovem grávida, o chama. Os dois conversam. Charlie pergunta se ele teve outro pesadelo, e Jeep confirma. Ela sugere que ele pare de se preocupar tanto com o pai. Jeep responde que sua preocupação é com ela. Charlie brinca, dizendo que é curioso ele se preocupar tanto com uma grávida cujo bebê não é dele. Ela afirma que o bebê terá outra família em breve, pois ela mesma não se sente pronta para ser mãe. Jeep se oferece para ajudar a criar a criança, mas Charlie diz que ele precisa parar de se preocupar com ela. Mais tarde, Bob, pai de Jeep, abre seu restaurante e tenta ajustar a televisão para pegar sinal. Percy, um homem com uma mão substituída por um gancho, faz piada com Bob. Audrey, uma jovem rebelde, mexe no jukebox, enquanto sua mãe, Sandra, critica a roupa da filha. Howard, marido de Sandra, se irrita com as reclamações e transmite a opinião de Sandra à filha, que responde com sarcasmo. Kyle, dirigindo tranquilamente, vê uma placa indicando que o próximo posto de serviço está a mais de 80 quilômetros. Ele decide parar no restaurante e vê Charlie, grávida e fumando, desejando um Feliz Natal. Kyle pede informações e percebe que está completamente fora de rota. Ele e Charlie entram no restaurante, onde Sandra cobra de Howard que eles já deveriam ter saído. Kyle pede para usar o telefone, enquanto Howard pergunta a Bob quando o carro será consertado, reclamando da demora. Bob procura por Jeep e o encontra não consertando o carro, mas polindo um berço para o bebê de Charlie. Bob repreende o filho, dizendo que ele precisa parar de se apegar a Charlie. Jeep argumenta que tem sonhos terríveis com ela, onde coisas horríveis acontecem repetidamente. Ele sente uma necessidade irresistível de proteger ela. Bob acredita que o filho está desperdiçando sua vida e o aconselha a sair dali em busca de um futuro melhor. De volta ao restaurante, Bob nota que a televisão perdeu o sinal mais uma vez. Ele tenta resolver, mas só encontra um sinal de emergência. Percy testa seu rádio, e todos os canais transmitem o mesmo alarme constante. O som inquietante domina o ambiente, deixando todos preocupados. No escritório de Bob, Kyle finalmente consegue ligar para sua ex-esposa, prometendo que chegaria no dia seguinte para assinar o divórcio. Ele exige falar com o filho, mas a ligação cai. Ao tentar ligar de novo, descobre que as linhas telefônicas foram cortadas. Nesse momento, uma senhora frágil entra no restaurante com um sorriso simpático. Charlie anota seu pedido e a mulher começa a conversar com Sandra. Charlie a serve, e a senhora pergunta sobre o bebê. Quem é o pai? E como Charlie pretende criar ele sozinha? Charlie responde que sabe se cuidar, mas a mulher afirma que o bebê vai queimar. Assustada, Charlie questiona o que ela quis dizer, mas a senhora repete a frase com palavrões. Todos no restaurante ficam em choque com o que ouvem. Charlie sai perturbada enquanto a velha devora a comida, agora rodeada de moscas. Ela repete: todos os bebês vão queimar. Sandra tenta acalmar ela, mas a mulher a insulta. Howard se aproxima para intervir, mas a senhora morde seu pescoço e arranca um pedaço. Percy acerta a cabeça dela com uma frigideira, quebrando seu pescoço, mas ela se levanta como se nada tivesse acontecido. De repente, a velha salta e começa a rastejar pelo teto. Bob corre para pegar uma espingarda e dispara contra ela. A mulher arremessa Bob longe e Jeep agarra a espingarda, mas hesita em atirar.
Ela avança deslizando pelo chão. Antes de alcançar ele, Kyle dispara várias vezes, finalmente matando a criatura. Todos se apressam para socorrer Howard, que perdeu muito sangue. Kyle e Percy ajudam a família a entrar no carro e partem rumo ao hospital. No caminho, eles cruzam o que parece uma névoa, mas se revela um enorme enxame de gafanhotos. O carro de Kyle retorna às pressas e Bob vê o céu tomado pelos insetos, obscurecendo completamente a luz do sol. Os homens então se unem para se livrar do corpo da senhora, levando-o para fora do restaurante, mas antes que consigam jogar fora, notam um carro da polícia se aproximando. O veículo para, e quem sai é Michael. Bob imediatamente aponta a espingarda para ele, ordenando que não se aproxime. Ele explica o que aconteceu, justificando o motivo da arma estar em suas mãos. Michael permanece impassível diante da explicação, percebendo que nenhum dos presentes faz ideia da gravidade do que está acontecendo. De repente, ele toma a arma das mãos de Bob e aponta diretamente para sua cabeça. Percy sai do restaurante, tentando acalmar a situação. Michael analisa o cenário e avisa que outros, como a velha, logo chegarão. Ele devolve a espingarda a Bob e entrega uma arma para cada pessoa ali, inclusive para Charlie, mas adverte que ela deve evitar qualquer ato de heroísmo. Todos voltam ao restaurante e começam a reforçar as entradas, travando portas e janelas. A noite cai e Michael lidera os homens até o telhado para terem uma visão melhor do que se aproxima. Lá de cima, eles escutam o som de um caminhão de sorvete se aproximando. Do veículo, desce um homem alto e esguio. Assim que vê os homens no telhado, solta um grunhido gutural e seus membros começam a se alongar de forma antinatural. Ele avança contra eles e os homens disparam até conseguir derrubar. Logo em seguida, outros carros se aproximam. Michael ordena que continuem atirando. Os veículos param e seus ocupantes descem lentamente, marchando em direção ao restaurante. Michael avisa que aquelas criaturas não são mais pessoas e os tiros continuam. Um dos invasores atravessa a janela e agarra Howard, tentando arrastar ele. Sandra, Audrey e Charlie correm para socorrer, mas outro atacante pega Charlie, vibrando por ter encontrado ela. Michael intervém, cortando o braço do homem fora. Ele dispara contra as janelas, forçando os agressores a recuar. Em seguida, ele segura uma Sandra em choque e informa que Howard está morto. Michael olha para Charlie, frustrado, e a relembra. Nada de atos de bravura. Eles descem do telhado e Bob exige respostas. Michael revela que Deus está furioso e deu a ordem para exterminar a humanidade. Os agressores que eles enfrentaram são apenas corpos usados por anjos para cumprir essa missão. Todos ficam em choque, dizendo nunca terem ouvido falar de anjos agindo dessa forma. Deep pergunta como Michael sabe tanto sobre os inimigos, e ele revela que já esteve ao lado deles. Bob se revolta, achando tudo uma loucura e declarando que não acredita em Deus. Michael retruca, dizendo que Deus também deixou de acreditar na humanidade. E completa, sua missão é proteger Charlie e o bebê, pois essa criança é a última esperança da raça humana. Ele afirma que, independente das crenças de cada um, o fato é que aquelas criaturas do lado de fora querem todos mortos, especialmente Charlie e o bebê que ela carrega. Deep se aproxima de Michael, curioso sobre seu passado. Michael conta que foi um general do exército celestial e que decidiu desobedecer quando Deus deu uma ordem com a qual não concordava. Ele explica que, embora Deus tenha perdido a fé, ele não perdeu. Deep então pergunta como Michael conseguiu manter a fé intacta. Michael responde que, apesar de toda a escuridão no mundo, ainda vê faíscas de esperança em pessoas que se recusam a desistir, que enfrentam a dor e não se rendem, pessoas como Deep. Ele relembra o momento nos céus em que recebeu a ordem que decidiu recusar. Gabriel lhe disse que os humanos haviam trazido julgamento sobre si mesmos. Michael argumentou que o papel dos anjos é guiar, não punir, mas Gabriel afirmou que obedecer ao Todo-Poderoso era seu dever maior. Michael sentia, no fundo do coração, que, segundo ele, foi criado com todo o amor de Deus, que estava certo. Mas Gabriel respondeu que já era tarde demais, pois a ordem para exterminar os humanos havia sido dada. Michael olhou para o céu e viu o firmamento se encher de anjos em formação. Na manhã seguinte, Sandra acorda com um barulho estranho. Ela vai até os fundos do restaurante e ouve o choro de Howard. Ao espiar pela porta, vê Howard pendurado de cabeça para baixo, coberto de feridas, implorando por socorro. Kyle e Audrey tentam impedir ela de sair, mas ela corre até ele. Quando se aproxima, Howard explode, lançando um jato de ácido. Percy chega a tempo e a protege com o próprio corpo. Ele consegue carregar ela de volta ao restaurante antes de desmaiar. As costas de Percy foram queimadas até o osso. Sandra é amarrada a uma cadeira enquanto Audrey tenta alimentar ela. Sandra, porém, culpa Audrey por tudo, dizendo que a filha destruiu suas vidas. Mais tarde, Audrey mexe no rádio até encontrar uma frequência onde alguém transmite uma mensagem. A voz do outro lado fala
sobre grupos de sobreviventes que enfrentam os possuídos, mas Michael afirma que sair seria perigoso, pois tornaria Charlie ainda mais vulnerável. Charlie conversa com Deep e confessa que quase abortou o bebê. Ela acreditava que poderia voltar ao médico a qualquer momento, mas acabou passando do ponto em que era possível. Desde então, ela se sentiu presa àquela gravidez e começou a odiar o filho que carregava. De repente, a luz volta e um carro para no posto, querendo abastecer. Kyle e Audrey se preparam para atirar, mas percebem que é um pai com seu filho. No entanto, logo surge um grupo de delinquentes, atropelando o pai e sequestrando a criança. Kyle pula para ajudar ela, disparando contra os homens. Ele alcança o menino e tenta levar de volta. Bob remove a barricada para ajudar ele, mas Michael aponta uma arma para ele, ordenando que pare ou levará um tiro. Do lado de fora, o garoto se revela possuído e morde o pescoço de Kyle. Audrey corre para ajudar, mas fica sem munição e começa a ser atacada. Charlie percebe que Michael não vai agir e resolve agir por conta própria. Michael, para não arriscar a vida dela, concorda em resgatar Audrey. Ele sai e elimina rapidamente os inimigos, usando a bomba de gasolina como lança-chamas. Ele resgata Audrey e ambos voltam correndo ao restaurante, escapando por pouco de uma explosão. Charlie corre para buscar água, mas vê que o menino possuído entrou no restaurante. Ele a ataca com uma faca, mas ela se protege até a lâmina escorregar e decepar os próprios dedos. Charlie o chuta para longe, e as luzes se apagam novamente. O menino agarra Bob, mas Michael o afasta, e Deep atira no garoto. Infelizmente, todo o estresse leva Charlie a entrar em trabalho de parto. Enquanto ela se esforça, um som de buzina celestial enche o céu. Deep e Bob sobem ao telhado e veem a horda de possuídos reunida, aguardando. Charlie continua a empurrar até que o choro do bebê rompe o silêncio. Audrey mostra o recém-nascido para Sandra, mas ela apenas tenta se livrar das amarras. Charlie pergunta se estão seguros, e Michael responde que não, mas agora o bebê pelo menos tem uma chance de sobreviver e liderar os humanos. O choro do recém-nascido chega aos ouvidos dos possuídos, que, ao ouvirem, começam a lamentar em uníssono. A buzina divina soa mais uma vez, e uma figura alada desce dos céus. Michael observa e diz que é Gabriel, enviado por Deus para concluir a missão que ele, Michael, recusou. Deep compreende então que a ordem que Michael havia desobedecido era impedir o nascimento da criança. Charlie exige explicações. Michael admite que sua missão original era eliminar o bebê, mas revela que a criança jamais deveria ter nascido. No entanto, ao nascer, o futuro se tornou incerto e a vontade de Deus foi alterada. Charlie toma o bebê nos braços, mas Sandra aproveita o momento de distração e o arranca dela. Ela corre, decidida a entregar a criança aos possuídos para tentar salvar os demais. Do lado de fora, a presença de Gabriel se intensifica e as buzinas celestes aumentam de volume. As portas do restaurante são arrombadas com violência e Michael não hesita. Atira em Sandra. Deep se lança para pegar o bebê, mas acaba frente a frente com Gabriel. O anjo golpeia Deep com seu poderoso maço, lançando ele longe, mas Deep consegue rolar e evitar algo pior. Bob tenta intervir com tiros, mas Gabriel se move rápido demais, usando suas asas como escudos. Ele avança e fere Bob com um corte profundo no abdômen. Michael impede Deep de reagir, afirmando que ele deve fugir com Charlie e proteger a criança, seguindo as instruções que receberá. Michael, Charlie e Audrey caminham em direção ao carro da polícia. Os possuídos observam e se afastam, permitindo que eles passem sem resistência. Gabriel chama Michael de filho rebelde de Deus. Michael responde que, diferentemente de Gabriel, que sempre buscou agradar o Criador, ele fez o que Deus precisava, não apenas o que ele queria. Gabriel se mostra surpreso ao ver Michael sem asas e afirma que sua desobediência será punida. Michael diz que o que acontecer com ele não importa mais, pois a criança já nasceu. Ele tenta propor um acordo, mas Gabriel recusa. Não há outro caminho. Eles se preparam para o combate enquanto Jeep, Charlie e o bebê partem com o carro rumo à colônia de sobreviventes mencionada no rádio. Michael dispara contra Gabriel. O anjo responde com movimentos violentos, tentando acertar com o maço. Durante a luta, Gabriel fere Michael com suas asas cortantes. Michael se aproxima por trás e tenta sufocar ele, mas Gabriel crava o maço em seu peito. Michael cai. Gabriel, diante do corpo caído do irmão, deixa escorrer uma lágrima. Michael então brilha intensamente e se desfaz em partículas de luz, desaparecendo. Enquanto Jeep dirige, ele percebe símbolos surgindo em seu antebraço, as instruções de que Michael havia falado. De volta ao restaurante, Gabriel encontra Bob ainda com vida. Bob, em seus últimos momentos, havia aberto o gás e o deixado se espalhar pelo local.
Com o isqueiro aceso, uma enorme explosão consome o restaurante e todos os possuídos ao redor. Gabriel escapa voando, mas a destruição é massiva. Jeep, Charlie e Audrey pensam ter escapado quando Gabriel atinge o carro com um impacto brutal. Ele agarra o veículo e quase consegue pegar o bebê. Jeep acelera com tudo, e Audrey agarra Gabriel com força. Ela grita para Jeep frear e ele obedece. O movimento lança Gabriel e Audrey para longe. O carro então despenca num barranco. Milagrosamente, Charlie e o bebê saem ilesos, e Jeep os guia montanha acima. Mas Gabriel os alcança e encurrala Charlie. Num ato de coragem, Jeep se lança contra Gabriel, empurrando junto com ele da borda do penhasco. No momento em que Gabriel se prepara para dar o golpe final em Jeep, Michael reaparece e o salva-Gabriel fica em choque ao ver ele vivo. Michael, que havia sido destruído por desobedecer a Deus, foi restaurado. Gabriel não compreende, e Michael responde. Gabriel deu a Deus o que ele ordenou, mas Michael deu a Deus o que ele precisava. Gabriel tenta atacar novamente, mas Michael é mais rápido e o fere com sua lâmina. Mesmo com Gabriel derrotado, Michael poupa sua vida. Antes de partir, Michael se despede de Jeep, dizendo que agora ele é o verdadeiro guardião da criança. Jeep pergunta se o verão novamente. Michael responde para ele manter a fé. Jeep e Charlie finalmente chegam à colônia de sobreviventes. Lá, observam o horizonte, preparados para criar juntos a última esperança da humanidade.